Olá, queridas, queridos, meus girassóis. Estamos aqui hoje gravando mais um podcast. Toda Maria pode, né, gente? Toda Maria pode mesmo. E hoje eu tô aqui com a Cristina Cordeiro Tadielo, advogada, professora, psicopedagoga. Nossa, é muito extenso o currículo dela. Pesquisadora, especialista em direitos humanos e relações étnico-raciais, cofundadora da Casa das Pretas, capacitação em teologia negra, também mãe de 2 filhos adultos, casada, ela que é ativista do feminismo negro, maravilhosa, vai falar com a gente aqui sobre essa questão do feminismo e feminismo negro, pra gente entender, porque o despertar é trazer realmente conhecimento, né? Porque retomar o seu poder sem você ter conhecimento, sem você saber os seus direitos, saber a história, o que aconteceu na humanidade. Então elas estão aqui, essas mulheres maravilhosas, vão falar do feminismo negro, e a Zaira também, advogada, criminalista, mestranda em direito público, especialista em direito processual, cofundadora da Casa das Pretas, mulheres assim, é imenso o currículo delas, e elas são ativistas do feminismo. Eu estou muito honrada porque primeiro nós vamos começar a falar do feminismo, né? Que o feminismo não é uma blasfêmia, não é um palavrão. Eu quero que vocês, como mulheres ativistas do feminismo negro, as duas, cada uma vão falar. A Cristina fala primeiro, depois a Zaira. O que vocês entendem do feminismo? Qual a importância do feminismo? O que é o feminismo? Bom, primeiramente, boa tarde para todas, para os girassóis, né, a todos que estão aqui com a gente. É um prazer imenso, para a gente uma honra e também um momento muito especial, porque a gente acredita, enquanto educadoras, professoras, a gente acredita muito na educação como um processo de transformação e um processo de inserção, de equidade social. A gente costuma falar que o nosso país o Brasil é um país que precisa de educação. Muita educação. Eu vou dar um parênteses aqui. Você que é pesquisadora, o Brasil tinha um índice de analfabetismo muito alto. Até quando? Até sempre. Não, mas acho que até 1985 era assim, praticamente a população brasileira do interior, a grande população era analfabeta. E hoje, quanto tu sabe? A partir de 2012, com questões de políticas públicas e ações afirmativas, esses índices começaram a baixar. Não tanto quanto a gente gostaria. A questão da inserção de cotas, a questão de oportunidades não tão efetivas, mas sim oportunidades, esses índices começaram a baixar. Então, esse analfabetismo do Brasil, você acha que... Nossa, estamos até fugindo, mas eu gostaria de falar sobre isso, que eu sei que você é pesquisadora, você vai me dar uma resposta, vai me ajudar a entender. Ele tem a ver com interesses políticos? Os políticos não tinham interesse no Brasil, que o Brasil fosse um país desperto, com pessoas que soubessem votar? Tem uma questão política aí? Com certeza, tem sim, porque a gente vem de um país que, se você for voltar na história, é um país de curta história de libertação, de suposta libertação. Então, existe o interesse político, nós temos uma estrutura colonialista no país que precisa ser mantido, pessoas no poder, e para manter pessoas no poder é necessário que pessoas sejam oprimidas. E você vê que, agora voltando para o feminismo, a luta feminista, ela estava ligada com as pessoas oprimidas desde a história do Brasil, por exemplo, o Brasil colônia? Desde sempre, desde sempre. Então, você acha que é isso que dá um viés, as pessoas olharem meio de lado, como se fosse um palavrão ser feminista, porque sempre foi uma questão dos oprimidos, das minorias, que as mulheres lutavam junto, por exemplo, na questão do abolicionismo, a luta abolicionista, as mulheres feministas da época, que eram jornalistas, despertas, que entendiam esse poder, né, de subordinação e subordinado, de mando e dominado, que no caso as mulheres brancas casadas com os coronéis na época eram tratadas praticamente como um lixo, e elas não eram despertas, e as mulheres despertas se juntavam com quem? Com os abolicionistas para fazer esse movimento. Então tem a ver essa questão do feminismo com a opressão. Me fala um pouquinho sobre isso. São questões assim muito profundas, mas a gente precisaria mergulhar na questão histórica. Nós temos aí, desde o período de suposta descoberta, na verdade invasão do Brasil,
a inserção de leis europeias. Nós temos aí a Confederação das Filipinas, que chegou aqui, que foi imposta aqui, que na verdade tinham cláusulas que a suposta traição de uma mulher, ela era condenada a espancamentos até a morte. Pausa! Então, nós estamos falando que há 500 anos atrás, durante 200 anos no Brasil, uma lei que regia o direito brasileiro, que eram as Nações Filipinas, autorizava o homem a matar a mulher e espancar se ele desconfiasse que ela tivesse o traído. Se ele sonhasse. Então, nós somos um país que, 5º lugar de feminicídio, que significa que nós não aprendemos muito, precisamos de muita educação. Muito. Agora eu quero ouvir da Zaira, por favor, o que você acha do feminismo? Eu quero até aproveitar, tá, a continuidade da fala de vocês, que é o mesmo que afirmar que era legitimado a agressão às mulheres. Na verdade... Era autorizado. Exatamente. Tanto que você fez aí um apanhado falando a respeito do feminicídio. E até hoje, por mais que tivemos toda uma evolução legislativa, por mais que tivemos, inclusive, uma Constituição, um implemento de uma Constituição cidadã, que inclusive traz também, né, a inclusão dos direitos, na verdade a igualdade de direito a todos, né, então isso não significa que não exclui a mulher, ainda assim nós temos, e é por isso que eu considerei como uma continuidade da fala de vocês, porque nós temos ainda arraigado, tá, e mantido no pensamento de todos. A mulher também não está excluída desse pensamento. Tanto que os comportamentos, a forma de verbalizar, tá, as expressões, isso tudo demonstra que o quê? Que continua-se a opressão. Exatamente. Continua-se a invisibilidade, continua-se, e quando a gente fala, inclusive, né, no feminicídio, eu posso falar isso também. Seja advogada criminalista. Isso, exatamente. Isso tudo é advindo exatamente no sentido do quê? Do machismo. Sim. Tá? Mulheres maravilhosas aqui, ativistas, negras, lindas, inteligentes, num lugar de fala para falar sobre o feminismo negro. E falou uma questão muito importante: o feminicídio no Brasil é histórico, é cultural. A gente tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, depois a Lei do Feminicídio, e as pessoas falam assim, mas a lei não funciona? Falei, como se você não mudar a cabeça, a mentalidade dos atores envolvidos na aplicação da lei? A gente não mudar o juiz, o promotor, o delegado, fazer... Policial. A sociedade como um todo, né, gente? Vamos despertar. Girassóis despertos se voltam para o sol. Ou quando eles não se voltam para o sol, volta um para o outro e mandando luz e conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui com essas duas mulheres maravilhosas. E olha, a gente começou a fugir até do assunto do feminismo para falar negro, para falar da questão do feminicídio, porque isso realmente é uma coisa também que foi meu despertar, que eu não fui criada com a questão de gênero, eu não fui criada feminista, uma mãe feminista, nada, uma mãe totalmente oprimida, um pai machista, né, militar. Então, o meu despertar foi muito grande. Quando eu entendi que por eu ser mulher, por eu ser assertiva, por eu ter muitas características que incomodavam, ser magistrada, então, que incomodava a sociedade, quanto se me machucou. E vamos falar hoje do feminismo negro, porque você como mulher, eu como branca, uma mulher que tem uma posição, que a gente, né, nós todos aqui somos estudados, temos uma classe mais alta. E digo que sofro, eu não quero falar vitimismo, não vou falar de vítima, não. Sofrer é uma coisa muito grande. Mas assim, que despertei que existe uma coisa muito grande, uma questão muito grande de gênero no nosso país, sim, na sociedade como um todo, mas aqui muito grande, que nós incomodamos mulheres. Agora vocês como mulheres ativistas do feminismo negro, ativistas despertas, né? Na verdade, são ativistas do feminismo, né? Da questão das pessoas acordarem e falar, isso existe. Me explica, Zaira, como que é a questão do feminismo negro, como que é ser mulher, porque a gente sabe que existe uma interseccionalidade, que são as opressões. Me explica isso. Porque ser mulher, eu tô querendo dizer que já é... Na nossa cidade, nós somos cheios de obstáculos. Vamos sair do vitimismo. Eu sempre falo isso, gente, se você me seguir no Instagram, você vai ver assim, eu detesto vitimismo, é despertar. Nós não somos vítima de nada, porque acho que Deus, quando viu nossa alma, falou assim, meu Deus, essa vai nascer mulher no Brasil, porque essa alma é poderosa, é resiliente. Então, me conta agora como que é. Falar do feminismo negro é exatamente um recorte,
tá? Porque falamos da interseccionalidade e nesse recorte, totalmente necessário falar das mulheres negras, tá? Por que eu digo isso? Exatamente porque quando trazemos por questões de fatores históricos toda essa construção, tá, da submissão das mulheres, e aí tocamos em um ponto anterior a respeito não só da legislação, na verdade como a formação da nossa sociedade. Quando vislumbramos e olhamos para a mulher negra, nós ainda assim, na verdade, nós conseguimos ver a invisibilidade, tá, da invisibilidade. Nossa. Vejam bem, é muito mais profundo do que se pensa. Só conseguimos, inclusive, alcançar, tá, essa consciência uma vez que a gente consegue se instruir a respeito. A mulher negra, como sempre, desde os primórdios, invisibilizada mais ainda do que a mulher branca. Tanto que quando isso aí até a doutora Cristina que gosta, né, que eu falo que ela fala sempre do Casa Branca de Senzala, né? Ela sempre... Casa Grande de Senzala, ela sempre traz, né, como um pano de fundo muito importante, porque as mulheres brancas ainda assim estavam ali ao lado dos seus senhores, se assim podemos dizer, e aonde a mulher negra estava? Ah, é na cama deles. Não só na cama, assim como também inferior à mulher branca. Aham, Ela era ama de leite, ela era ainda pior do que a mulher branca. A mulher sempre foi invisibilizada, tratada como um objeto, e a mulher negra sempre esteve abaixo disso. E hoje, mesmo que não vivenciando, tá, esse aspecto passado, eu digo esses aspectos históricos, nós podemos falar sentindo na pele, ou seja, com propriedade, o que é ser uma mulher negra nesse país. Não é fácil. Sim, vem a questão da sexualização. Ainda assim, somos vistas independente de toda uma progressão, tá, das legislações, mas vai muito mais que isso, no sentido econômico, cultural, social. E isso aí é que vem o recorte necessário que trazemos falando sobre o feminismo negro. Porque estar como base, imagina estar como base de uma pirâmide, ou seja, as últimas. Isso é muito forte. Muito. Se a gente está falando no sentido de igualar direitos, se a gente está falando também, ainda no sentido e tratando-se querer ser tratada como mulher, como que a gente vai conseguir tirar essa raiz da sociedade? Como que a gente vai conseguir a inserção da mulher negra que ainda está atrás da mulher branca? Isso tudo eu coloco como um ponto bem específico, porque são reflexões necessárias. Nossa, é emocionante a sua fala. Realmente é de nos calar e falar e parar e pensar, né? O quanto, por exemplo, as mulheres são invisíveis, mulheres negras, a invisibilidade das mulheres carcerárias, né? A maioria, eu fui agora na PAC, que é um sistema penitenciário muito bom, que eu também apliquei quando era juiz, e a maioria é afrodescendente. Aí eu perguntei quem tinha sofrido violência doméstica, quase todas. Quem sofreu violência sexual na história, até quando era criança, quase todas. Então, assim, é a invisibilidade da invisibilidade mesmo, como você falou. E precisa a sociedade despertar, ter um olhar, né? Fala agora. Ela falando da invisibilidade, quando Simone de Beauvoir ela traz o Segundo Sexo, o livro Segundo Sexo, que ela levanta essa bandeira, ela enfrenta toda uma Europa e levanta essa bandeira do feminismo, ela coloca a mulher como o outro, né? O homem é o ser supremo, sim, a mulher é o outro. Vem Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, negra, ativista, e fala, mas que mulher nós estamos falando? A mulher, ela é o outro, então a mulher negra, ela é o outro do outro. É, terceiro. Ela não é nada porque ela não é homem, e ela não é mulher branca. Ela é quem? Então ela é invisível. Tá? Nós temos aí também, eu gosto muito dessa parte histórica. Mas conhecer a história é poder, né? Sim. Porque você entender o que está acontecendo hoje. Exatamente, que a gente, igual a doutora Zaira falou, a gente sabe o que é ser mulher. Uma mulher negra que a gente está sofrendo as consequências até hoje, né, desse processo. Nós temos aí no século XIX, por exemplo, uma ativista americana, ela foi escravizada, foi liberta,
a duras penas foi liberta, Sigone of Truth. E ela, num congresso de ativistas, ela foi convidada a fazer um discurso. Ela levou o discurso pronto. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E ela chegou lá, ela improvisou pelo que ela tinha visto ali em volta. O que ela via? Homens ajudando as mulheres brancas a sair das carruagens, ajudando a atravessar a rua, e ela prestando atenção naquilo. Ela improvisou um discurso que deixou todo mundo assim, que traz essa reflexão. No momento do discurso, ela fala, pari 5 filhos, todos escravizados. No momento de dor, da minha dor de mãe, ninguém, além de Jesus, me escutou. E eu não sou uma mulher? Nossa. Quando ela faz esse questionamento, e eu não sou uma mulher, como que isso reflete? Isso foi no século XIX. E como que isso reflete até hoje? Inclusive a Bell Hooks, que é uma, né? O primeiro livro dela foi inspirado nesse discurso. Para todas? E eu não sou uma mulher. Eu não sou uma mulher, perspectivas de amor e a teoria feminista. De amor, Eu amo a Bell Hooks. Bell Hooks, assim, eu acho que sensibilidade. Sensibilidade. Patrícia Hill Collins também. E aqui no Brasil nós temos grandes. Nós temos Lélia Gonzalez, Jamila, Carolina Maria de Jesus, que relatou a vida de uma mulher negra. É tão importante esse conhecimento, né? Sim. E aí a gente percebe a importância do feminismo negro. O feminismo, ele teve várias ondas, né? Então, são 3 ondas. Mas o feminismo negro não teve essa questão de onda. Porque o feminismo negro, ele sempre teve ali as mulheres negras lutando pelos seus direitos. As escravizadas foram quituteiras, foram empreendedoras. Mas o feminismo é uma inquietação mesmo sobre a sociedade desigual. É uma inquietação mal instruída. Né? Mal instruída, mas que eu acho que o movimento é um sentimento de humanístico, da humanidade, de resgate, você querer realmente que pessoas não sejam oprimidas, não sejam invisibilizadas, e que mulheres ou mulheres negras não vivam nessa invisibilidade, nessa dor, porque a maioria está... são na baixa da linha da pobreza, são as que estão sofrendo abuso sexual, infantil, altos índices, né? 60% das mulheres que sofrem violência são mulheres, né? Elas ganham até 70% a menos do que os homens brancos com a mesma força. As mulheres brancas já ganham menos, 24%, 30%. As negras ganham 70%. E são as que estão na maior informalidade, né, de trabalho também. E como que a gente pode mudar isso? Educação. Educação e educação. E você acha? O que fala, Zé? Eu pensei foi exatamente isso. Imagina, como que uma pessoa, tá? Imagina uma mulher negra, como, inclusive, tá? Sem nenhuma instrução, sem nenhum estudo, em linhas gerais, sem educação. Como que essa mulher pode, inclusive, se ver se não houver um conhecimento? Como ela vai se ver como um sujeito de direito? Exatamente. Como que essa mulher vai conseguir se enxergar se nós, com toda a instrução que nos foi dada, não conseguimos enxergar? Exatamente. A gente não é desperta para essas questões. Se não nos atermos a todo momento, a gente se percebe repetindo padrões de comportamento, falas, tá? Então são padrões de conduta, e que quando vem a consciência, percebemos que ainda assim estamos em construção. Seres em construção. Então, realmente, ser militante não é só ser militante. Na verdade, revolucionar não é fácil. Não, nossa senhora. Mas são essas mulheres que inquietas, essa inquietação que foi conquistando, né? Mudando a história aí da luta feminina. Eu gosto muito de falar para mim, a minha maior primeira feminista para mim é Maria Madalena, que ela é citada, ela foi, né, segundo os historiadores, uma grande discípula, apóstola de Jesus, e é citada na Bíblia apenas 13 vezes como uma libertina ou prostituta que foi salva por um homem. Sim. Então, assim, a gente já vê ali. Eu gosto muito também de citar a época de Platão, na Grécia. Platão, ele entendia que as mulheres tinham virtudes igual aos homens, que elas podiam ocupar os lugares, que elas tinham virtudes. Vem Aristóteles, seguidor dele, e fala que não, que mulheres não tinham virtudes, as mulheres de Atenas, que tinham ficado nos afazeres domésticos, elas estavam entre os
Os homens e os escravos, elas tinham mais ou menos de virtudes. Quer dizer, é milenar, é uma questão, e a questão do feminismo, da questão da negra, né, da mulher negra, a gente tem que saber olhar com um olhar de empatia, generosidade, por exemplo, porque você é uma mulher negra, você tem cultura, né, formada, divulgada, tem nível, mas as questões de gênero, raça, e as mulheres que não têm classe, não têm, né, classe social baixa, que não têm educação, essas, né, que não estão na invisibilidade, não se veem, nem como consegue se ver como... Você ouve mulheres falando, não vejo nada disso, não. Acho que isso é bobagem, esse negócio de racismo, eu não sinto nada disso. Você ouve muitas mulheres falando assim, não, esse negócio de racismo, feminismo negro, isso aí, não, eu não sinto isso. Isso é mimimi. Até as mulheres vêm no meu Instagram falarem que feminismo é bobagem, é mimimi. Todas estão conseguindo ocupar espaços graças à luta de outras, como vocês e como as outras que passaram na história da humanidade, que vão abrindo espaço pra gente. Sempre teve uma que foi a primeira advogada negra. Imagina como essa mulher conseguiu ser advogada sendo negra. Quem é essa mulher? Esperança Garcia. Tá vendo? Foi em que ano? Final do século XIX. E mesmo assim, ela, de uma forma que ela entendeu que ela estava ali pleiteando, né? Não, nem na força dessa expressão de pleitear. Era o pedido, porque na verdade pleitear é um pedido a favor dos seus. Né? Ela enfrentou, ela enfrentou toda uma contingência de opressão, ela foi... Na coragem, mesmo que inconsciente, mas o sentido dela, porque pelos dela, ou seja, pelos seus, né, pelos dela, ela entendeu que ela precisava de garantir o direito deles. E aí, até mesmo porque só veio esse reconhecimento posterior. Então, eu mesmo que dizer, foi a primeira petição. De onde que foi? Ela é Natal, Rio Grande do Norte, não é não? Ela é do... porque eu sei que Rio Grande do Norte tem uma história assim, de várias mulheres que foram feministas e muito importante na história daqui do Brasil. Na verdade, nós temos mulheres fantásticas. História de mulheres a gente falou assim, a primeira juíza, a primeira que se formou em medicina. Todas essas abriram, imagina os obstáculos. Virginia Bicudo, referência na psicanálise brasileira até fora e que foi invisibilizada. Poucos conhecem Virginia Bicudo. Ela foi uma das primeiras a estudar as relações étnico-raciais. E ela é negra? Negra. Entendi. Ai, gente, tô adorando essa conversa de vocês, muito interessante, vamos ver aqui. O projeto Casa das Pretas, conta. Esse projeto, o que é? Você Casa tem um das projeto... Pretas, a menina dos nossos olhos. Exatamente. Né? Onde que é? Me fala, como nasceu? Casa das Pretas nasceu de sentimentos, na verdade foi os sentimentos coligados de 3 mulheres negras. E 3 mulheres de gerações diferentes, que é a doutora Luísa Helena, a doutora Cristina Tadielo e eu, a Zaira. Em uma conversa... São todas advogadas? Todas advogadas. Sim. Só que viemos de gerações diferentes. Porque a doutora Luísa, ela tem, salvo engano, 1 ano, né, de formação. Ela acabou de retirar... Ela tem 1 ano. De OAB, ela tem 1 ano. Ai, que mas já tem coletivos de mulheres negras. Não, é ótimo pegar. Já é ativista. Na verdade, ela é nova. Tem Instagram, Casa da Preta? Tem. Casa das Pretas? Tem. Ela é nova, salvo engano, ela tem 25 ou 26 anos. Hoje eu tenho 41 anos. Doutora Cristina, 56. 56 anos. E uma conversa boa, informal. Cada geração. Isso. E uma conversa informal, do qual estávamos ali, inclusive, que sempre é os nossos assuntos, né, de rodas de conversa, a respeito de nossa vida cotidiana. Enfrentamento das dificuldades, tanto como advogadas negras, assim como também mulheres negras, ela expondo os seus problemas em razão da sua idade, doutora Cristina também, assim como eu, e coligando algumas questões em comum, porque ela é doula, né? Doutora Cristina também, sexóloga. Nossa, doutora Cristina, você estuda muito, hein? E eu, como professora, doutora Cristina também é professora, mas eu sempre, né, numa vertente mais voltada para a educação, preparação da segurança pública, e de repente visualizamos uma oportunidade de ultrapassar os muros, né, da advocacia, na verdade, os muros dos tribunais. Pensamos, porque eu sempre tive um incômodo, sempre trabalhei com mulheres vítimas de violência doméstica e vendo, depois de receber toda uma assistência, né, judicial, eu sempre observei como que essas mulheres ficavam.
E as dores dessas Não, mulheres mas com o psicológico acabou destruído. de falar uma coisa super importante. É impressionante a dificuldade. Romper o ciclo é uma Sim. coisa, mas depois... E o depois? E aquela mulher que chega na sua frente com todo um patrimônio destruído, tá? Assim como não só Emocional a sua também. face física, É. tá? O Autoestima, seu emocional, exatamente. tudo. E aí, quem se importa? O poder público se importa, mas Não. não tem como. Não, precisa desses não- projetos, isso. precisa de muito acolhimento. E aí eu sempre tive essa preocupação expondo para elas. Então o e projeto elas- de vocês é para as mulheres vítimas de violência? não só Não só. para as mulheres no seu contexto geral, mas também, tá? E a gente não tem como sair disso, um tratamento especial para a mulher negra. Tá, e o que vocês fazem lá? Dentro do Casa das Pretas, nós fazemos o atendimento jurídico, assim como também o atendimento voltado, né, aos cursos de sexologia. E aí trabalhamos também a parte de toda uma expressão corporal. Além disso, né, que a doutora Cristina que cuida mais dessa parte, a gente busca, tá, coligação para poder dar o suporte para essas mulheres. Quando eu falo para essas mulheres de um modo geral, a gente busca dar o suporte, o acolhimento necessário para elas, e naquilo que nós não temos habilidade, por exemplo, a parte psicológica, é algo que a gente está construindo para o próximo ano, a gente faz parcerias. Então, o intuito do Casa das Pretas é o desenvolvimento feminino, cursos, palestras, né, além E de... vocês têm sede? Sim, acabamos de E vocês adquirir têm a nossa apoio sede do poder público? Ainda não. Ainda não. A gente tá montando assim, a Vocês fazem sede com o quê? veio. Tem associadas? Quem ajuda vocês? Por enquanto, nós estamos na matéria nós por nós. Aham. Sabe, nós por nós. Mas sempre tem um ou outro que, né, dá um suportezinho. Mas por enquanto, força a estrutura, somos nós mesmos. A sede veio como E vocês um têm quantas presente. assistidas? Hoje nós estamos com um trabalho de um modo, não temos um número definido, porque eu te disse, nós apoiamos as demais instituições. A nossa busca é, de fato, trazer para dentro da Casa das Pretas essa assistência. Acabamos de nascer, se assim podemos dizer. Eu acho que você tem que fazer uma ligação, vocês têm com as ONGs, então os órgãos, tem uns órgãos ali no governo que estão fazendo um trabalho de assistência de mulheres. Eu acho que tem que fazer um link, né? Sim. Isso. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Gente, mas me conta sobre a interseccionalidade, porque para as pessoas aqui entenderem o que é interseccionalidade na questão do feminismo, a questão do negro, da luta da mulher negra. A gente precisa entender essas questões, esses segmentos num todo e nas particularidades. O feminismo, por exemplo, ele está abarcando a mulher. O feminismo negro, ele vai abarcar a mulher, mas qual mulher que ele vai abarcar? A mulher negra, a mulher que é trans, as questões LGBTQIA+. Por quê? A pessoa sendo LGBTQIA+, ela necessariamente precisa ser antirracista. Ela precisa considerar. Então, o feminismo negro, ele vai abarcar todos esses segmentos. Não só a mulher cis, né, a mulher hétero, não só, mas a trans. É porque o discurso do feminismo branco, por exemplo, quando teve movimentos, Estados Unidos, por exemplo, as negras, como que elas estavam? A Bell Hooks fala muito sobre isso, né? Que elas estavam numa invisibilidade lá também. Aconteceu? Como que é essa história? A mulher negra, como a gente já falou aqui, ela sempre foi invisibilizada. O feminismo, na verdade, ele foi suportado pela luta das mulheres negras. Ele foi considerado como feminismo por conta de lutas de mulheres negras. Porque, por exemplo, a mulher branca, ela teve que pedir, em um certo momento, ela tinha que pedir ao marido para poder trabalhar. A mulher negra nunca precisou, ela não teve nem essa oportunidade, ela teve que ir encarar, ela teve que cuidar dos seus. Então, a luta mesmo, feminista, ela é negra. Ela é negra, desde a Bíblia, desde Maria Madalena, que foi invisibilizada como tantas outras. Né, a gente considerando Questão de raça. a questão de raça e a questão teológica, eu vou entrar um pouquinho no minha Então fala nessa sobre área isso. aí, a gente considerar a questão geográfica, ali era uma região de pessoas negras.
Então você vai considerar ali um Jesus negro que foi oprimido pelo Estado, desde a sua concepção, porque o Estado perseguiu, Maria e José tiveram que sair, aí a gente já considera... É uma região de pessoas negras. Você já considera genocídio da população negra? Porque foi, né, mandaram matar as crianças até 2 anos. Você vai ali, Jesus cresce ali naquela região. Segundo a sua pesquisa, Maria Madalena também era negra. 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 Né? Então a gente já considera ali. A Bíblia, né, é uma questão assim, é muito profunda, né? A gente teria assunto aqui para muita coisa. Mas assim, as interpretações bíblicas também, elas foram muito opressoras. Sim, a gente né? A igreja, a gente sabe que a igreja ditou durante muito tempo. E calando o feminino, né? Calando o feminino. Nós temos aí, no direito, nós temos aí o Lombroso, que foi um grande, né? Grande assim, a gente, né? Defensor também do machismo, do patriarcado. Um dos livros dele tem a teoria da etiquetação, né? Ele criminalizava as pessoas através dos aspectos físicos. Ele etiquetava. E num dos livros dele, ele coloca a mulher abaixo de 000. A mulher, por exemplo, na sua questão de vida sexual, por exemplo, uma mulher que sentisse prazer era condenada. Sim. E olha como que isso é forte na questão do machismo. É porque a mulher, até na época a gente está falando da Bíblia aí, de Cristo, eu acho que historicamente a mulher é vista como dissimulada, aquela que engana, aquela que seduz também, tem essa questão, né? Até porque essa questão da sensibilidade da mulher, a questão da intuição, a questão fisiológica da mulher sangrar, isso tudo era considerado, até pela igreja, eram bruxas e mulheres eram queimadas. Por conta disso. Eu sempre falo que as fogueiras da Inquisição hoje continuam com julgamentos sobre nós. E principalmente dentro da internet. Que as pessoas julgam, assim, as outras mulheres. Tanta comentário desagradável que a gente vê aí, o bullying dentro da internet. Me conta, eu queria saber de vocês agora, o que é... nós estamos falando muito no macro, né? Vocês, como mulheres negras, advogadas inteligentíssimas, a cada uma me fala o que é ser mulher negra, o que você sente? Você sente que é diferente, que tem uma diferenciação de tratamento, isso é real? As pessoas como olham vocês, eu queria que cada uma falasse da sua experiência como pessoa humana, como mulher. O que é ser mulher negra? Olha, não é fácil. Não é fácil. A questão de ser negro também é um processo, né? A gente vai se descobrindo. Para mim foi um processo, assim, bem, bem dolorido. Porque à medida que eu fui percebendo, desde criança, processos de exclusão, de invisibilidade. Desde criança? Desde criança. Que eu fui entendendo o porquê daquilo. Machuca? Muito, muito. Mas assim, eu sempre fui em busca de informação, eu sempre fui em busca de conhecimento. E estudando, eu fui me descobrindo negra, mas aquilo não me enfraqueceu, pelo contrário. Lógico. Pelo contrário. Hoje, eu tenho 2 filhos, 2 rapazes. E mesmo com todo esse conhecimento, eu ainda sinto a dor de ser mãe de 2 rapazes negros. Por quê? Como que é? Porque eu tenho medo quando saem. Quando estão em determinados lugares e fico sofrerem preconceito, sabe? Então essa discriminação. dor da mulher negra, ela por mais que eu tenha conhecimento, que ela sofre também. Por mais que eu seja ativista, por mais que eu lute, essa dor é constante, é diária. E é diferente também. É diária. Você sofre pela dor, o receio de um filho ser atacado, injustamente abordado. O marido, quando... E olha que você tem conhecimento, você é uma advogada, imagina as mulheres que estão ali. Ainda assim, eu sinto... Na invisibilidade social. Eu tenho essas fragilidades. As periféricas. Sim.
né? A questão da violência obstétrica. Nossa, a gente vai falar... muitas mulheres negras são mais vítimas da violência obstétrica do que as mulheres brancas. Sim. E você viu aquele caso da moça que o bebê nasceu na portaria, na recepção do prédio, do hospital, né? E caiu... Aí bateu, saiu com um traumatismo craniano. Sim. Ela estava esperando no hospital. Sim. E fala um pouquinho sobre a violência obstétrica. A gente sabe, isso é fático, e a gente recebe casos assim de mulher que foi parir e que recebe menos analgésico. Por quê? Por conta da cor da pele, tem-se a crença que a mulher negra suporta mais a dor. Nesse sentido... Isso tem estudos, né? Tem. Estatísticas. É fato. É fato mesmo. Sabe? Então, nesse inteirinho, a mulher morre, pode morrer, a criança também. Falas, coisas, termos que se usa com a mulher. Machuca, né? Machuca. Me conta, Zaira, o que é ser mulher negra? Tão linda assim como você. Mas me fala, vocês são maravilhosas, lindas. E eu quero que você me conte o que é ser mulher negra. O que você sente, como se você já sentiu olhares, formas de falar, atendimentos diferentes. Existe isso, é subliminar? Porque existe com relação a nós mulheres. A misoginia, a gente, como mulher e branca. Agora eu quero saber como mulher e mulher negra. Me conta. A todo momento, enquanto você colocava determinadas falas, também escutando a doutora Cristina, sempre me incorre pontos de reflexões. Eu te falo por quê. Inclusive é algo que eu gosto sempre de expor nas palestras, porque a gente sempre traz um contexto de estudo, um contexto geral, macro, tá? Repetindo a sua fala. Mas quando você pensa na sua vida, desde o seu nascimento, como mulher negra, a gente consegue ver isso, e eu estava comentando há pouco com a doutora Cristina antes de adentrar essa sala. Não é fácil pensar em termos de estudo e ao mesmo tempo trazer isso para a vida pessoal. Por que eu falo? Porque a nossa vida a todo momento a gente vê a todo momento a nossa vida sendo falada. Nasci uma menina negra, filha de mãe negra, solo. Porque meu pai faleceu, eu tinha 2 anos. E uma mãe que criou 3 filhos, trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo para conseguir a sobrevivência dos seus filhos. E desde os primórdios, porque eu falo desde meu tempo de escola, quando eu tinha cabelo, eu lutava contra o meu cabelo. Porque padrão de beleza era ser mulher, branca, olhos claros, cabelo liso. Meu sonho era ter, veja bem, era ter um cabelo liso. Meu sonho era ter olhos claros. Meu sonho era ter uma pele clara. Eu era chamada na sala de Cirila. Lembra do carrossel? Onde tinha o Cirilo? Cirila. Então eu sofro racismo desde a infância. Bullying. Então, o que minha mãe fazia? Eu te falo porque nós temos que contar coisas que as pessoas pensam que é falácia, que é mimimi. Não é. Minha mãe pegando um pente, que era um ferro quente, só que no formato de um pente, colocando no fogo e alisando os meus cabelos, torrando o cabelo, se eu posso, tá? Dizer propriamente dito. E porque o sonho da menina era o seu cabelo liso. Pensa uma criança vivendo isso o tempo inteiro. Meu tio me perguntou, o que você quer de presente? Eu virei para ele e falei assim, eu quero uma lata de tinta branca. Porque para mim era a única forma que eu poderia ficar bonita. Então, uma criança sem padrão nenhum de referência. Estou falando isso exatamente porque hoje, quando uma criança se vê, eu hoje com uma mulher negra, careca, e eu vejo outras mulheres com o mesmo estereótipo que o meu, tá? Que seja numa passarela, que seja num tribunal, que seja em qualquer lugar que dê visibilidade a essa mulher, isso me faz bem. Então nós temos que sim ter referência. E aí, só antes de eu voltar um pouquinho para, vamos dizer assim, né, para toda essa minha vivência, que eu falo que por isso que é importante que está sendo descoberta agora as escrevivências.
O quanto isso fortalece os nossos estudos e até mesmo a visão do outro. Eu digo isso porque ver a mulher também em um outro espaço do qual você idealiza, do qual você vislumbra, isso reforça no sentido de coragem, no sentido de conquistas. E aí imagina uma criança que cresceu uma vida inteira lutando contra si mesma. Obviamente que não tinha, eu tenho hoje 41 anos, então nessa década não tinha ainda, conforme a minha visão naquele momento, Lógico que não. Nenhuma, exatamente, Referência. nada das nossas referências. E aí, Hoje tá bem diferente. o que aconteceu? Essa mesma mãe solo, que entendia que a única forma de libertação das suas filhas era o estudo, ela só virou e falou assim, eu não sabia. Quando eu formei em Direito, eu soube que eu realizei o sonho dela. Ela abriu mão de tudo, eu não tinha um pingo de condições de estudar, porque fatores também econômicos, não só econômicos, sociais, também me impediam de estar ali dentro de uma sala de graduação. Em razão da doença dela, porque ela era cardíaca, então eu tive que comprovar perante a instituição que eu estudei, que eu passei no vestibular. Só que eu não tinha condições de estudar. Aí você conseguiu eu bolsa? Precisava. Consegui 70% de bolsa e fiz estágio desde o meu primeiro período para poder custear o restante. E hoje você é totalmente Assim independente eu com a sua profissão. Exatamente. Não, hein? Assim eu O consegui estudo formar. é um ótimo exemplo. Exatamente. Parabéns. Assim eu consegui formar e no meu 6º ano de Direito, eu tive alopecia areata universal. Então uma menina que lutou a vida inteira contra o seu cabelo, teve a perda integral dos pelos do corpo. Foi um grande aprendizado. Muito. E nesse cenário, vamos dizer assim, depois disso, foi o que eu fui tomando também a consciência. O despertar. Onde Desencarcerou exatamente, todas as sombras, dores. Exatamente. Então, assim, a gente foi construindo o tornar-se negro, Aham. tá? É o tornar-se negro. Gente, tá muito forte esse podcast, é muito impactante escutar o lugar de fala de uma mulher negra, é ela falando o que ela sente pessoalmente, elas são estudiosas, elas trazem dados, elas trazem informações, mas elas estão falando delas também, como mulheres. Porque, nossa, obrigada, eu tô assim muito emocionada, me tocou muito a fala de vocês duas. É importante esse despertar, ela falou, as duas falaram o tempo todo, a gente não usou a palavra despertar, mas a gente falou o tempo inteiro o quanto era necessária educação, o quanto é necessário a olhar para o outro, enquanto é necessário ter conhecimento. Isso tudo é o despertar. E ele é para dentro. A Zária falou muito, muito bacana, que ela passou a infância dela querendo alisar o cabelo, e ela perde o cabelo com a alopécia, e depois ela viu o quanto isso foi forte para ela. Ela voltou, ela se compreendeu que ela passou uma infância querendo alisar o cabelo, odiando o cabelo dela, que era de negra, ela queria passar tinta branca nela, para poder ser aceita, e agora o despertar dela foi assim, ela desencarcerou todas aquelas dores, porque despertar é isso, né? A gente encarar essas sombras, essas dores, entender o seu processo que está ligado a quê? Ao grande patriarcado, a essa opressão que está ali subliminarmente presente nas falas, nos comportamentos, nos olhares, nas atitudes. E eu digo, o patriarcado que lute. Meu livro está vindo aí. Vocês vão entender o que eu estou falando. Desencarcerar as suas dores que ele causou subliminarmente ali, todo você escutando. A gente está ouvindo mulher negra falando. Gente, despertem, voltem para vocês. Voltem para a potencialidade, para o seu poder, para quem você é. Não importa o que os outros vão dizer, importa o que você se vê quando se olha no espelho. Se admirar, se amar, não importa se a sociedade diga que mulher branca de olho azul, não importa se você tem um cabelo mais lindo, negro, mulher negra, olhar e falar assim, eu sou uma mulher da porra, desculpa. Sou um mulherão, eu sou um mulherão, eu olho pra mim, eu sou uma mulher que eu aprendi com as minhas dores, eu sobrevivi. E outra coisa, eu falo um negócio, ser mulher, Deus quando escolhe sua alma para vir mulher, ele fala assim, ó, você tem capacidade de ser mulher, essa alma aqui é muito forte. Agora, quando ele escolhe para ser mulher negra, ele fala assim, olha, você é uma mulher, é uma alma resiliente, desperta, inteligente, forte. Você vai aguentar o tranco lá no Brasil. Vamos que vamos, vou ser mulher negra. Aí, vocês, mulheres negras, despertas, inteligentes, trazendo essa informação pra gente, porque é muito importante para mim escutar vocês,
né? Porque eu não sei. A gente é muito bom você chegar e falar, porque o racismo, quando a gente não vivencia. Só que quando eu percebi que as dores que eu passei, que existe um patriarcado que está presente em tudo, oprime todo mundo, aí eu comecei a despertar. Mas se eu sofro com mulher, existe um racismo? Porque antigamente a gente falava assim, não existe. No Brasil é um país que não tem racismo, não. A democracia racial, a falsa democracia racial. Aí você fala com as pessoas do seu nível, que são negras, elas falam, não sinto nada, não. Pra mim tá tudo ótimo. Não é não. É isso que você falou aí. A falsa democracia racial, que a Jamila também fala, né? Fala, isso é a questão que a gente falou, né, o livro que acho que todo mundo deveria ler para poder entender essa questão, é do Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala. Eu acho que esse livro é essencial para esse entendimento da questão da democracia racial. Que a gente, né, que o Brasil acredita que exista uma democracia racial. Precisa, né, acreditar para mudar. Exatamente. Então eu queria agora a mensagem de vocês duas, lindas, para as nossas girassóis. Que pena que tá aqui. Vai para as plataformas, vai estar no YouTube, depois vocês também podem compartilhar, a mensagem foi linda. Agora, passa a sua mensagem, por favor. O que eu gostaria, né, quero primeiro agradecer por essa oportunidade, porque é sempre muito bom para a gente estar falando sobre esse assunto. E importante também a gente colocar as vivências da gente, porque a gente escuta muito essa questão do mimimi, mimimi. Então, uma coisa que eu levanto aqui também, tem razão disso, é que as pessoas tenham empatia, mas uma empatia sincera, verdadeira, saiba verdadeiramente o que é empatia. Então vamos dar um parênteses aqui. A gente é feminista, branca, linda, vai trabalhar e tá lá a nossa empregada doméstica, na maioria afrodescendente, maltratada, desrespeitada, sem consideração nenhuma. Você xinga, reclama do seu empregado, não vê ela como sua melhor amiga. Eu posso falar porque eu sou totalmente ao contrário. Pra dizer a verdade, a filha da minha empregada lá em Arraial da Ajuda, eu estou pagando educação para ela na escola particular, porque meu sonho é ver aquela menina uma doutora. Eu sei que a mãe não pode, eles moram na Bahia, né? Então, assim, é muito bom, eu adotei ela. Se eu pudesse, eu adotava todas as crianças negras que não têm oportunidade. Mas eu já estou fazendo isso por ela, nem por mim, é por ela, porque eu amo tanto ela. E as minhas empregadas são negras mesmo, mas são minhas amigonas. Sempre foram. Então eu quero que as mulheres aqui, feministas, brancas, lindas, gostosas, maravilhosas, saibam que as nossas empregadas, ainda que não seja negra, elas são nossas melhores amigas, tá? Elas têm que ser colocadas lá em cima, porque elas que dão a nossa vidinha pra gente vir aqui trabalhar, não é? Sim, a questão que dão eu tranquilidade. De deixar aqui, né, que nós não estamos querendo embate. Não existe a mente do mais ser humano amor, né? Muito competitiva, né? E é exatamente o contrário, a gente não quer um embate. A gente quer essa equidade. É muito bonita a sua fala, isso é muito Bell Hooks. Sim. Do amor. A gente é vivendo de amor, vivendo de amor. E eu trago uma frase de Elza Soares, que eu vou deixar aqui, que é quando ela fala que o mundo é muito grande para a gente não ser o que a gente é. A gente precisa de liberdade, e a liberdade está dentro da gente, dentro de cada um. E as pessoas entenderem, né? As nossas diferenças, imperfeições. E que as diferenças, elas se encaixam, nós somos diversas, nós somos seres humanos. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, foi muito bom. Eu acho que é uma questão que a gente ficaria aqui horas. Não, mas a gente vai falar mais, a gente pode depois falar sobre a questão da sexualização. Sim. Que tem que despertar a afetividade. Nós temos na Casa das Pretas o curso de sexualidade. Então, quem vai escutar, porque vai ficar no YouTube, e a gente vai, então, está nas plataformas, as pessoas são de Minas, de Belo Horizonte, procure lá, Casa das Pretas, tem o Instagram, se quiserem um apoio, né, um acolhimento, vocês estão lá para dar uma orientação jurídica também, uma conversa, que é isso que uma mulher precisa, né? Oprimida, aconchego, né, entendimento e empatia. Isso. Né, e a gente agradece de coração, estou muito feliz por essa oportunidade. Né, e que venham outras. Não, vão vir sim. Fala, Zaira, adorei vocês. Muito obrigada. Conta, Zaira. Na verdade, que eu sempre gosto, porque isso é o que me move. E, normalmente, eu sempre falo que me move é a força do amor, mas um amor próprio que eu descobri com o tempo. Então, se eu posso hoje passar um recado para as mulheres, independente do nosso recorte, é que possam se ver verdadeiramente enquanto mulher
E você só consegue se ver quando você reconhece tudo o que nós falamos no sentido da precariedade. Você só consegue se ver quando você reconhece os seus defeitos, assim como as suas qualidades. Uma vez que você vê, principalmente trazendo na conotação negativa, você consegue ver, você consegue trabalhar isso melhor. Eu só consigo me ver como mulher negra a partir do momento que, de fato, eu me tornei negra. Eu só consigo me ver como mulher. Não queria se transformar numa mulher branca. Eu só consigo me ver. E você sofreu essa pressão? Você falou que sim. Isso é normal com as meninas? É normal porque tem essa fase da rejeição, essa vontade, né? de querer ser branca? Porque tem a rejeição, né? Essa fase. A Zara falou que ela Mas você acha que hoje ainda existe isso? Existe. Eu atendi porque hoje uma tem menina assim, né? semana passada que ela tomou água sanitária. Existe. Ela tomou água sanitária. A Jovem. minha queridinha lá, a Vitória, que é a minha filhadinha, que eu pago a escola dela, ela tava assim pra mim, tia, eu quero um cabelo lindo igual o seu. Aí não, seu cabelo é lindo. Aí eu falei com a mãe, vamos fazer só... Não, é porque eu tô aprendendo pra ir pra escola. Não, faz um cacho, ele é lindo, vamos valorizar esse cacho e tal. E eu fiquei assim meio chocada. Eu achei que não acontecesse isso ainda. Acontece muito. É muito mais profundo que, na verdade, teria que entender que seria uma admiração pela sua pessoa e te achar bonita porque ela se nega. Então, na verdade, a gente tem que ter um olhar. Ela é doida comigo, né? Nós então temos tem que um saber, curso bem né, bacana da autoestima, que a gente fala muito sobre isso. Uhum. Não, gente, que lindo. Me conta. A importância que eu coloco, né? Por isso que eu falo que hoje eu falo com propriedade, porque se amar não foi fácil. Na verdade, me amar não foi fácil. Por que eu trago sempre, e as mulheres viram pra mim e falam assim, Zara, você chega com esse empoderamento, você chega com uma visão assim... que chega com empoderamento. Careca linda, maravilhosa, advogada, negra, com empoderamento, com autofirmeza. Minha filha, eu fico imaginando o que você não deve passar de olhares, não de homens, não, de mulheres. Sim. Mas sabe por quê? Não é de homem. É a questão de abrir tudo o que eu passei, é para que elas possam se ver. Para que elas possam entender que todas nós podemos passar por qualquer tipo de dificuldade, sejam elas quais forem. E trazendo, sim, como mulheres, por isso que eu falo, o recado, né, na verdade, que eu peço sempre, a gente precisa se dar as mãos. No caso da mulher negra, vem a dororidade, mas, na verdade, a sororidade feminina. Porque se pararmos de competir, se pararmos para poder pensar que podemos darmos as mãos, a formação da Casa das Pretas se deu 3 mulheres. Mulheres quando se unem, exatamente, uma força. De fato, temos sim o poder para poder mudar toda uma estrutura. Basta termos o olhar para isso. Então, agora, nossa, a gente tem que encerrar, mas acabou de falar uma coisa muito importante, né? A representatividade também nos poderes, nos espaços de poder. A gente está em ano de eleição. É ano de eleição, então, assim, votar em mulheres que te representam. Pesquisa. Conheça a história. Mulheres que te representam. Então, assim, que tomara que tenham mulheres negras com representatividade para serem eleitas e fazerem o papel realmente que é essa sociedade plural, democrática, estarem lá representando, porque a gente geralmente é representado pelo homem branco, né? Só isso, mais nada. Poucas mulheres. Homem e branco. Aí fica difícil eles ficarem decidindo, assim, leis, os nossos destinos, se eles não sabem nem o que é ser mulher, e nem muito menos sabem o que é ser mulher negra. Eu agradeço muito vocês terem trazido um pouquinho da experiência do que é ser mulher negra, eu estou amando. Me dá um presentinho aqui que eu trouxe para elas. Obrigada, gente. Beijo no cores de todos. Dá para as duas aqui muito obrigada. Obrigada. E tem a canequinha de vocês também.